Bom, na prática, a gente sabe que a sincronia total, né, entre o rotor e a frequência ali da alimentação, né, não existe, né, um motor assim ideal, né? Então, um termo que é recorrente é a questão do escorregamento. Escorregamento. Então, na realidade, eu posso ter aí uma frequência de alimentação que não condiz aí com a velocidade, por exemplo, que o rotor está girando, né? Pode ter essa diferença. Então, por exemplo, exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma máquina, essa máquina está a 60 Hz, 60 Hz, é uma máquina aí de 4 polos, né? 4 polos. Então aqui a gente já teria condições, por exemplo, de determinar a velocidade que essa máquina está girando, né? Como assim? A velocidade não depende da frequência do número de polos. Então seria qual a velocidade dela aqui? A velocidade síncrona, né? Seria 120 vezes 60 por 4, né? É 120 vezes F por número de polos. Então essa máquina aqui, né, estaria girando isso por isso dá 30 vezes 60, 1800 RPM. Tá? Então isso aqui seria o ideal. Mas vamos ver que, vamos supor que na prática, né, de fato, ela está rodando, né, se eu for ver lá no eixo, a 1620, por exemplo, RPM. Né? Seria para girar essa velocidade, mas a máquina está girando a essa aqui. Então existe aí uma diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade aí no rotor da máquina. Né? Então a máquina pesou. O que ocasionou isso? Então a gente chama isso aqui de escorregamento, né? Essa diferença. Eu posso determinar o escorregamento aqui, por exemplo, em RPM, né? Quanto que foi aqui a diferença? 180, né? Mas eu posso, né, aplicar aqui a fórmula, onde eu comparo a velocidade síncrona, né, com a velocidade de rotação do motor, né, no eixo. Né? Se eu fizer isso aqui, não vai me dar uma proporção, ó, quanto que eu perdi dividido por quanto que era para estar rodando, né? Vezes 100. Né? Então, quando eu faço essa conta aqui, ó, quanto que era para estar girando, menos a velocidade que efetivamente o rotor está girando, dividido por quanto que era para estar girando. Eu vou pegar essa diferença, né? E aplicando o 100 aqui, eu acho o escorregamento em percentual, né? Então, para esse meu caso aqui, ó, fica assim. Então, S igual 1800, né, que é a velocidade síncrona, né? 1800 menos 1620 dividido por 1800 vezes 100. Então, o escorregamento, né, é o S mesmo, né, é igual a 180 por 1800, 0,1. Né? 180 por 1800 dá 0,1. Vezes 100. Né? Aqui é por cento, né, quando a gente faz isso. Então eu vou chegar num escorregamento aí de 10%. Ou seja, 10% ali eu perdi de sincronia, né? Então esse termo é bem recorrente, né? Escorregamento aí da máquina, onde eu comparo a velocidade síncrona com a velocidade efetiva aqui do rotor, né? Essa aqui vai ser sempre menor, lógico.